Lucas 19, fazendo um favor. Verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isto e começou a se queixar, ele se hospedando na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa extorqui alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pai querido, fala conosco nessa manhã. Que a tua palavra tenha uma força poderosa de trazer à nossa memória coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Em nome de Jesus, amém. E se você crê, fala comigo assim, ó, Deus vai falar comigo hoje. E você pode assentar-se. Antes de eu pregar, Isabela, fique em pé fazendo um favor. Essa moça é a Isabela. Quem conhece a Isabela? Conhece Isabela? Ela é novinha assim, mas ela é doutora. Ela é doutora. E ela está estudando muito para ser uma assistente de juiz e logo vai ser uma juíza. Eu creio nisso. Você vai ser juíza. E ela está estudando para isso. E ela precisa agora colocar o seu conhecimento para fazer ajudas. E ela quer ajudar a igreja. Então, às vezes, você precisa de um advogado. Você precisa, para causas trabalhistas. Ela não vai indicar escritório para aposentar, ela não vai indicar ninguém. Ela vai dar orientações trabalhistas para as pessoas. Sobre aposentadoria, trabalho, essas coisas. E ela vai estar aqui na igreja todas as terças-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Então, ela tem uma sala. Você pode vir aqui, quem precisa, venha conversar com ela. Ela vai estar aqui dando assessoria jurídica. Tá? Quanto que eu vou pagar? Nada. Tá? Nada. Ela vai oferecer o seu conhecimento. Isso é semeadura. No futuro, vai ter uma grande colheita. Tá bom? Obrigado, Isabela. Obrigado, Julinho. Então, terça-feira agora, já começa a terça? Já começa a terça-feira agora, a assessoria jurídica. Precisou, venha. Ah, mas eu preciso de outras causas. Vem conversar. Talvez ela saiba orientar você naquilo que você precisa. Mas a especialidade é trabalhista. E agora, fique em pé, Zé Branco, fazendo um favor. E Valdir, fique em pé, povo, conhecer vocês. Esses 2 pastores são pastores lá de Rio Claro. Nós vamos bater um papo comigo hoje de manhã aqui. E o pastor Zé Branco, esse cabeça branca também aqui, foi José Carlos Branco é o nome dele, né? José Carlos Branco. Quem conhece o pastor José Carlos Branco? Alguém conhece? Só os de Rio Claro, né? Esse moço, irmãos, foi o jovem que me pastoreou quando eu cheguei na igreja em 1978. Ele era o chato para um menino de 12 anos que ficava ligando, porque eu não ia. Naquele tempo não ligava, tinha que ir na casa. Quem que tinha telefone naquele tempo? Tinha que ir na casa, saber por que eu não estava vindo na igreja. Então, se eu devo a minha firmeza de fé, o Zé é um dos responsáveis, juntamente com a sua esposa, a Mônica. E foi a esposa dele, a Mônica, em uma terça-feira de chuva, no ano de 84, num salão alugado que a gente alugava na Avenida 11, no Vila Alemã, que
ninguém tinha ido naquele culto, foi uns 10, 12 irmãos, choveu muito. Nós fizemos uma roda na frente assim, e Deus usou a Mônica para dizer assim, ó, eu estou colocando na sua mão um povo. Eu falei, meu Deus, agora lascou de vez. Porque irmão, se tem uma pessoa tímida nesse mundo, é o pastor Toninho. O microfone me transforma, mas fora daqui, meu pai. Falei, como que Deus vai colocar um povo na minha mão se eu não abro a boca? Não é que eu não duvidei, mas eu guardei no coração. E aí, ó, a resposta. Não é? Deus cumpre o que fala, quando fala, e a gente acredita. Obrigado, Zé. E o Valdir é um parceiro lá de Peúna, nos ajudou muito em Peúna. Quando o Odair abriu a igreja em Batovi, e nós viemos para cá, o Valdir ficou para cuidar da igreja lá, cuidou com excelência, com uma excelência. E foi um dos homens que, quando você não estava aqui, não tinha quase ninguém aqui, tinha alguns, né? Alguns foram chegando, tinha os que vieram junto. Ele é um daqueles que vieram juntos, que nos ajudou financeiramente a sustentar essa igreja no começo. Valdir, sou devedor. Um dia houve um problema do passado aqui que precisou levar um dinheiro grande nosso. Não é grande para mim era muito, mas para ele não era. Naquela época, né, não é que ele é rico, não, irmãos. Ele tem coração de servo. Eu liguei e falei assim, Valdir, eu estou precisando de tanto, Valdir. Ele falou assim, ó, estou transferindo para a conta da igreja. Não pegou uma garantia, como muitos fizeram, como a maioria fez, ou todos fizeram. Não pegou uma garantia, não pegou nada. Apenas fez. E eu precisava, porque era um negócio judicial, ia arrebentar com tudo aqui. Mas graças a Deus, isso foi em 2001, 2012, já no comecinho de 2012. E Deus deu graça, paguei, né? Então, tá bom. Você não veio cobrar não, né? Graças a Deus, pagamos tudo. Pagamos graças a você. Agora podemos aplaudir o nome desse Deus poderoso, né? Graças a Deus. Irmãos, o que me impede de ver Jesus? O que impede as pessoas de contemplarem a glória de Deus, de sermos melhores crentes, de sermos crentes mais apaixonados por Deus? O que me impede de gastar mais meu tempo a Deus? Ontem eu ouvi alguém dizer assim, já trabalhei muito para a terra, agora quero trabalhar para o reino. O que será que me impede de eu estar mais próximo de Deus, mais ligado a Deus? O que me impede de chegar a Deus e quebrar todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, toda a minha pretensão, e eu me render realmente diante de Deus? Sabe o que eu descobri na vida, irmãos? Que Deus dá graça para a gente humilde. Deus dá graça para a gente humilde. Mas Deus rejeita os soberbos. E tem pessoas que ele só é humilde de aparência, mas ele é soberbo de coração. E Deus, que sonda o coração do homem, conhece as nossas entranhas e sabe quem nós somos de verdade, ele rejeita quando nós somos soberbos, arrogantes. Falando de recurso, irmãos, que foi o nosso assunto até agora. Um dia aqui na igreja, nós éramos a igreja pequena ainda. Nós estávamos fazendo os 3 cultos. Primeiro culto. A igreja na segunda-feira tinha uns compromissos tão pesados, mas tão pesados, que precisava de um milagre aqui, de uma coisa impressionante. Primeiro culto, o milagre aconteceu. Rafael, segundo culto, o milagre aconteceu. Mas no segundo culto, tu que vai lembrar disso, nós estávamos na mesa da ceia, era um dia de hoje. É um dia de hoje. Quando eles vieram com o relatório, eles sempre passam o relatório, porque eu gosto de ver tudo. Entenda uma coisa, você tem que começar e tem que terminar. Tem que acompanhar. Tem que estar com seus olhos em tudo, mesmo naquilo que não for o seu serviço, você tem que ser responsável. Se é que você é o líder daquela situação. O Tuca me deu o relatório, eu pus no meu bolso.
no segundo culto, servindo a Santa Ceia. Por um momento, eu nunca fiz isso em 32 anos. Eu nunca vi relatório de culto, de quantidade de pessoas e de valores enquanto o culto não termina. É um negócio meu com Deus. Naquele dia eu abri o relatório em cima, era essa mesa já, eu abri o relatório em cima dessa mesa. Olhei, sorri por dentro, fechei o relatório, coloquei no bolso e falei, Deus está sendo com a gente mesmo. Parece que eu, sabe, por um momento, quem aqui já se achou por um momento? Tem gente que fala assim, eu não me acho, eu sou. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que se acha. Não é? E aí, por um momento, eu me achei aqui. Mas foi, sabe que não é fração de segundo? 1, 2, 3, segundo. Fração de segundo. Sabe o que aconteceu? Na hora, servindo a ceia, antes de terminar o cálice, o meu coração se entristeceu. É como se o Espírito Santo ficasse triste diante de mim, assim, ó. E Deus disse no meu coração, mas foi bem claro, parece que eu estava ouvindo. Não gostei da sua atitude. Eu falei, oh meu Deus. Estava tão bom. O Senhor está fazendo tanto milagre. Não gostei da sua atitude. Baixei a cabeça, servi a cesta, ninguém percebeu nada. Não contei para a Lourdes, não contei para ninguém. Fui para casa. Cheguei aqui à noite na expectativa do culto com o maior de pessoas, né? Só faltava algumas coisas para completar o objetivo. A hora que eu entro na igreja, o Dor fala assim, pastor, a maquininha do cartão não está funcionando. Falei, é? Desliga e liga, já fiz. Desliga e liga de novo. Já desliguei e liguei. Eu falei, então, vê a rede, procura outro lugar. E naquele dia, tinha 6 pessoas para fazer a sua oferta, o seu dízimo, pela maquininha. Não funcionou. Na terceira vez, eu falei assim, não precisa fazer mais nada. Não vai funcionar isso hoje. O tratamento é comigo. Hoje Deus está tratando comigo. Então pode desligar, pode ligar, pode trazer outro, pode chamar o cartão agora aqui, trazer uma maquininha nova. Não vai funcionar. É Deus tratando com a minha pessoa. Fique em paz. E olha que eu tinha pedido perdão a tarde inteira, hein? Quem acha que Deus me perdoou, levanta a sua mão. Mas quem acha que Deus tratou comigo, levanta a sua mão. Hoje, pode me dar um relatório, qualquer hora eu escondo, tudo quanto é canto, não pego nem na mão. Sabe por quê? Porque Deus nos ensina. Deus nos ensina. E muitas vezes você pode ser humilde, mas de vez em quando o seu coração se torna soberbo por situações boas que estão acontecendo com você ou pelo poder que te é dado. Pela autoridade que te é dada. É muito comum, não acontece na sua casa isso, o marido às vezes ser prepotente em relação à esposa, ou a esposa prepotente em relação ao marido, ou os filhos prepotente em relação aos pais, ou vice-versa. Algum momento, às vezes nós também queremos ser prepotentes aos nossos pastores. Ano de 1982. Vamos voltar no tempo. Eu era líder de jovens da igreja de Rio Claro. E a gente estava vivendo um momento bom. O Zé tinha uma guitarra, ele tocava uma guitarra, o povo se animava, a igreja. E o nosso pastor era um pastor idoso. Um pastor idoso já. Com uma dificuldade de locomoção, de fala. E faltava. Era 7 horas, o culto era 7 horas. Eu sentado num banco aqui. E eu falei assim, pastor, sabe por que eu falei aquilo? Porque eu estava tão empolgado que eu queria que o culto começasse para dar mais tempo
o Zé dirigir o louvor, para a gente levar aquela igreja a lugares altos e depois a pregação, a gente fazer outra coisa. E eu estava animado. E eu tinha 16 anos, 16, 17 anos. Eu falei, pastor, não está na hora de começar o culto? Não foi isso que eu falei. A sucessora disse, ele me xingava. Eu falei, pastor, 7 horas, vamos começar o culto? Sabe o que ele falou para mim? Ele olhou assim e falou assim, Toninho, da igreja cuido eu, do horário cuido eu, a hora de começar, quem sabe, sou eu. Ou melhor, cala sua boca e fica quieto. Irmãos, mas fiquei murcho. Mas entendi que eu estava sendo um menino prepotente diante de um pastor experiente. E às vezes a soberba, ela nos impede de chegarmos até Deus. A soberba é um negócio tão sério que quando ela entra no nosso coração, a gente vive precisando ser reconhecido. A gente vive precisando que alguém dê tapinha nas costas e fale assim, nossa, você realmente é diferenciado. Você realmente é a pessoa. A soberba, ela faz com que a gente busque elogios todos os dias. E nem sempre nós vamos buscar elogios, vamos receber elogios todos os dias, mas sempre nós vamos receber o cuidado de Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, Deus dá graça para as pessoas humildes. Então, observa você, hoje é dia de a gente analisar essas coisas, porque a soberba me impede de ver Jesus. Mas aquele que está aqui, esse homem de baixa estatura, para a Bíblia registrar isso, é porque ele era baixinho mesmo. Mas, como disse o poeta, é nos menores frascos que tem os melhores perfumes. E esse baixinho Zaqueu, ele desenvolvia uma posição importante em Jericó. Ele era cobrador de impostos. E ele era chamado de publicano. O que é um publicano? Um publicano é um judeu, filho de Abraão, como Jesus falou, que trabalhava para o governo romano, cobrando os judeus. E normalmente os cobradores de impostos, os trabalhadores do governo, chamado publicanos, eles sorrateavam. Eles não pegavam só o que era devido, mas pegavam mais. Então, irmãos, corrupção de governo não é algo de hoje. Não é algo atual, é algo que vem de longe. Porque Jericó é a cidade mais antiga conhecida no mundo. Jericó tem mais de 10 mil anos. Jericó é chamada a cidade das palmeiras. É uma cidade próspera. Só podia ser, né, com esse nome. É uma cidade poderosa. É uma cidade importante no cenário de Israel. Jericó, todo publicano que trabalhava em Jericó era diferente de um publicano que trabalhasse em uma cidade menor, porque ela, além de tudo, ela era portuária. Os navios chegavam e eles cobravam impostos das mercadorias que chegavam nos navios, ou seja, era rios de valores que entrava todo dia, e Zaqueu repartia parte do governo, parte pessoal. Resultado, tornou-se um homem rico. Rico e publicano. E judeu. Que trabalhava para o judeu, para os romanos, cobrando os judeus. Jericó é uma cidade de muralhas, que já foi caída um dia. E nós temos que todos os dias entender que existem muralhas na nossa vida que precisam ser vencidas.
Eu tenho, você tem. Quem tem essa semana algumas muralhas para transpor, levanta a sua mão. E não é fácil. E tem umas, irmãos, que elas são grandes para a nossa força, mas não são suficientes para a mão do Deus poderoso que está conosco. Vai dando glória a Deus no seu lugar. Com a sua mão, fala assim: o meu Deus, segundo a sua misericórdia, pode vencer e derrubar todas as muralhas que possam estar à minha frente. E foi em Jericó que Jesus estava agora. Possivelmente, irmãos, possivelmente, Jericó tinha muitos publicanos, não era só Zaqueu. Mas tinha um outro publicano, chamado Mateus. Lembra de Mateus? Mateus. Mateus também era publicano e homem rico. E Jesus passa onde Mateus está e chama Mateus para o servir. Mateus, vem e segue-me. Mateus, vem me seguir. E Mateus largou a coletoria de impostos, um emprego sustentável, e foi ser discípulo de Jesus. Todo publicano era muito culto, ele lia muito, por isso que Deus usou Mateus para escrever o livro de Mateus. E esse rapaz, possivelmente, segundo a história, pode ter falado para Zaqueu, pode ter dito para Zaqueu a transformação que Jesus realizou na vida dele. E aguçou a curiosidade em Zaqueu de conhecer Jesus também. Então, nesta manhã, eu convido você, Igreja Quadrangular de Sede. Eu convido você que está na sua casa, nos vendo. Nós temos o dever de falar. Dever. Porque é uma ordem, ide e pregai. Esse ir e pregar não é ir a um púlpito e pregar, não é ir num rádio e pregar, não é ir apenas na televisão e pregar, não é ir apenas no ginásio de esportes e pregar. Ide na feira e pregai. Ide para o vizinho e pregai. Ide no trabalho e pregai. Ide na rua e pregai. Irmãos, pregar não é pegar a Bíblia. Tem pregadores, irmãos, eu vejo, eu passo nas praças, eu vejo pregadores nas praças sozinho, fazendo um escarcéu. Quem já viu isso? Já viu isso? E eles pregam, eles falam, eles rodopiam, eles dão, olham em língua e canta e fala e fala. Irmão, não tem ninguém do lado olhando eles. As pessoas passam, balançam a cabeça. Mas eu tenho certeza que Deus salva a gente nesses lugares. Tanto é que a igreja, quem mais vai fazer esse trabalho em praça, são os nossos irmãos da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil. Então eu tenho certeza que realmente alguém é salvo ali. Mas não atinge o objetivo, não tem um plano de ação. Fica pregando. Mas, irmãos, você pode chegar a pregar sem uma Bíblia, mas chegar a falar assim: rapaz, estava na minha igreja ontem, e o pastor falou isso. Está pregando já. Olha só, vou dizer uma coisa para você. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Jesus fez algo na minha casa. Jesus curou a minha enfermidade. Jesus curou o meu pai. Jesus curou a minha mãe. Jesus realizou isso, aquilo, outro. Semana eu vi um testemunho. O pai morreu de metástase, de câncer. O câncer dominou o corpo, matou o pai. O irmão morreu da mesma doença. E o outro irmão estava com 3 meses de vida, 3 meses de vida, diagnosticado pelos médicos. E um dos filhos começou a ouvir testemunhos de pessoas curadas e libertadas, de pessoas saradas, e este filho começou a ter dentro da sua casa atitudes
atitudes, de palavras de fé, que começou a mudar comportamento. Nós temos irmãos que trabalham com comportamento aqui, sabem disso. Palavras bem colocadas, tudo através da comunicação, irmãos. Qual é o problema, muitas vezes, das famílias hoje, das casas hoje, dos casamentos hoje? Falta de comunicação. Às vezes eu penso as coisas muito rápido, e às vezes eu penso e penso que falei e não falei. Eu só pensei. E quando você só pensa e não fala, você não se comunica. E quando você não se comunica, você não consegue passar aquilo que você quer. Quando eu vou para a minha casa, eu fico pensando naquilo que eu preguei, eu fico procurando na minha cabeça, será que eu falei isso, será que eu não falei? Será que eu não esqueci? Porque se eu não consigo comunicar bem com você, você não vai conseguir entender aquilo que Deus quer falar através daquilo que foi programado. Então a comunicação é muito importante. A comunicação ela dá a ideia de nós termos um caminho. Um caminho, a comunicação ela pode mudar a vida das pessoas. E aquela família, com um homem em estado terminal pela doença, depois de 6 meses, esse homem ainda estava vivo. Você pode dar um glória a Deus por isso? E com 95% de toda a doença sarada no seu organismo. Porque aquela casa começou a ouvir palavras de milagres. E eu vou dar uma palavra de fé para você, em nome de Jesus. Conta aquilo que Deus está fazendo, fala daquilo que Deus está fazendo, testemunhe, fale, porque vai aguçar a curiosidade das pessoas, porque muita gente sofre porque não conhece o caminho. Mas quando a gente conhece o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ter vitória. Você pode dar um glória a Deus, em nome de Jesus. Olha para mim e presta atenção. Você que está prestando. Mateus pregou para Zaqueu. Zaqueu ficou naquilo na cabeça. Um dia Zaqueu estava trabalhando. E surgiu a notícia. Jesus está passando por Jericó. Jericó é uma cidade histórica. Jericó é cidade de quebra de muralhas. Jericó é uma cidade de quebra de paradigmas. Jericó é uma cidade, irmãos, que um cego que estava sentado à sua porta, olha só, uma cidade tão poderosa, tinha gente oprimida. E Jesus chama o cego de Jericó e cura o cego de Jericó. Irmãos, era uma cidade que já tinha acontecido cura, muralhas tinham caído. Jericó, um dia no tempo de Eliseu. A Bíblia diz que era uma cidade bem situada, uma cidade importante. Lá em 2 Reis, capítulo 4, Sara deve estar por ali. Eliseu era o profeta. Foram até o profeta dizendo assim: Eliseu, a nossa Jericó é uma cidade maravilhosa. Só que aqui em Jericó, Eliseu, aqui em Jericó, as águas são amargas. Eu vou dar uma palavra profética para essa igreja. Piracicaba é uma terra poderosa, irmãos. É uma terra abençoada. Aí você fala, mas está faltando emprego, tem violência. Irmãos, cabe a nossa boca como pastor, como igreja, a profetizar em nome de Jesus. A profetizar em nome de Jesus. A dizer, Deus abre portas, dá milagres, opera, salva, cura. Foram até o profeta. Quando chegaram até o profeta diz assim, qual é a dificuldade aí? É que as águas de Jericó são amargas. Ah, é? E quando nós fazemos a irrigação das águas de Jericó nas plantas, ela, em vez de trazer a planta à vida, ela aborta o fruto. Água ruim, não dá para beber? Água ruim, não dá para fazer a irrigação. Ela colocou aqui, ó. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como pode ver, essa cidade está bem localizada. Mas as águas não é boa e a terra é improdutiva. A cidade de Jericó tinha tudo para dar certo. Piracicaba tem tudo para dar certo. Irmãos, às vezes falam assim, eu não vou ser feliz aqui em Piracicaba. Não, você vai ser feliz aqui em Piracicaba. Se você sair daqui infeliz, você vai ser infeliz em qualquer outro lugar. Não é o lugar que traz a felicidade, é o nosso estado de espírito, é a nossa posição, é a nossa confiança, é a nossa atitude, é a nossa forma de analisarmos as coisas, de nos rendermos diante de Deus.
Eu oro por essa cidade todos os dias. A Lourdes ora, você ora, a nossa casa de oração ora. Nós oramos por Piracicaba todo dia. E eu falo, Deus, abençoa essa terra, porque essa terra mana leite, mel e pamonha. É terra próspera, poderosa, é abençoada. Abençoa as empresas dessa cidade. Irmãos, Deus ouve oração, sim ou não? Porque se a cidade vai bem, a sua casa vai bem. Vai bem. Nós orávamos por uma cidade de 6 mil habitantes todos os dias. Irmãos, a gente ungia aquela cidade. Um dia o dono de uma empresa falou assim, pastor, o senhor tem que orar por Ipeúna de uma forma mais abrangente. Eu falei, tá bom. Porque caía no ouvido dos donos de alguns comércios da cidade que a igreja orava. Um homem me chamou para orar e para ungir a cidade com óleo. Eu falei, tá bom. O senhor vai vir aqui na empresa, o senhor vai subir no meu helicóptero. Tinha helicóptero e Ipeúna, você pensou que é. O senhor vai subir no meu helicóptero. Tinha uma escola de helicóptero lá. O senhor vai subir, de piloto, né? Vai subir. Aí, quando estiver passando pela cidade, o senhor vai derramar o óleo. E o senhor vai abençoar. Quem já andou de helicóptero aqui? Está perdendo nada se não andou. Pelo amor de Deus, filho. No que eu andei era um cisco. Tem uns helicópteros que chama esquilo. Aquilo lá devia ser um ratinho, porque pelo amor de Deus. A hora que eu entrei, eu falei assim, não vai fechar a porta? Eu falei assim, não precisa. Eu falei, por que não precisa? Porque a força da gravidade não deixa cair. Eu falei, não deixou cair quem foi até agora. Irmão, botei o cinto. Aquilo subiu, eu fiquei... Ele falou, o senhor não vai orar? Eu falei, orar eu já estou. Estou orando desde a hora que a gente subiu. O senhor não vai derramar óleo? Eu falei, de jeito nenhum, minha mão não sai daqui, moço. Estou travado aqui, ó. Eu fiquei assim, irmão, travado. Senhor. Não consegui. Eu falei, só dá uma volta para me ver como é que é a minha casa de cima e volta para cá. Porque a minha casa era 200 metros do lugar. Voltei, irmão. Acho que eu fiquei branco, suando, irmão. Aí ele falou assim, mas já tem que fazer oração. Eu falei assim, ó. Achei que a Lourdes não ia, irmão. Achei que ela não ia. Eu falei assim, se eu não fui, ela não vai. Ela é mais banana do que eu. Aí chamei ela. Ela falou assim, mas lógico que eu vou. Andou por Ipeúna toda, jogou óleo na cidade. Quando você tem alguma coisa difícil para fazer, dá na mão de um homem, irmão. Mas quando você tem uma coisa impossível para fazer, eu vou falar isso, mas irmãos, dá para uma mulher fazer. Elas arrebentam. Meu Deus do céu. Olha, estou suando agora, de nervoso de lembrar daquilo. Mas olha bem para mim. Tem que orar, tem que ir no profeta. Aí chegou no profeta. Sabe o que nos impede de ver Jesus? Além da soberba? É não pedir. É não pedir. Chegou lá, o profeta falou assim, o que está acontecendo? É improdutivo? É improdutivo. Pega um prato novo com sal. Joga na fonte. Irmãos, o problema às vezes está dentro da gente, na fonte. Não é no geral, é nós. Eu já descobri uma coisa, pastores. Não tem igreja perfeita, tem? Não tem pastor perfeito, tem? Não. Não tem ministério perfeito, tem? Não. Tem um Deus perfeito que cuida de tudo isso. Tem um Deus santo governando todas essas coisas. Olha lá. Ponham um sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purificarei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. Olha o que aconteceu. Olha agora. Ó. E até hoje, quando a gente for para Israel, a gente vai visitar Jericó. E quando a gente passar em Jericó, nós vamos ver que a palavra se cumpriu. São águas potáveis
produtivas e abençoadas. Porque o que Deus começou na sua vida, meu irmão, Ele não começou para parar amanhã, não. Deus começou para dar sequência todos os dias. Pode vir dificuldades, pode vir o desânimo, pode vir a multidão, pode vir o choro, pode vir os empecilhos, pode vir os disque-disque, mas o Senhor é Deus sobre a nossa vida, e esse Deus poderoso nos leva à vitória. Você dá um glória a Deus aí, porque é com você que Deus está falando nessa manhã. E agora Jesus chega em Jericó. Chega em Jericó, imagina a multidão que seguia. Eu fico imaginando, irmão, se eu pudesse voltar um dia só no mundo, no túnel do tempo. Lembra quando tinha aquele filme, O Túnel do Tempo? Entrava dentro daquela casinha e chegava lá naquele dia. Jesus andando e tocando. Imagina quanta gente Jesus curava. Quanta gente Jesus abençoava. E Jesus passando a mão no corpo, está liberto, está acontecendo os milagres. Zaqueu ficou sabendo, falou assim, eu vou lá, eu vou ver. Eu quero ver esse homem. Mateus falou dele para mim. Jericó é uma cidade que as muralhas já caíram. Nós somos um povo diferenciado. 1980, se eu não me engano, ou 90. Pesquisa depois se você consegue achar. Se conseguir pesquisar, acha para mim, Sara. Rugby, aquele jogo que aqueles homens fazem aqueles gritos que pulam. Lembra aqueles pulos que eles dão? Aqueles homens doidos lá. Final da Copa na França, Estado de França. A França colocou o uniforme de 1929. Uniforme bonito, chique, retrô. 100 mil franceses, quando o time da França entrou, cantaram o hino Marseille. O estádio veio abaixo. Favoritaça. Favorita a ganhar a Copa. Se conseguir achar o time da Nova Zelândia, Sara, pode colocar eles para mim no telão. Eles têm um grito diferenciado. No meio daquele estádio tinha 30 jogadores da Nova Zelândia. Só 30. Viram tudo aquele barulho. O capitão olhou para um e falou assim, seguinte, esse barulho não pode nos intimidar. Nós vamos dar um grito de guerra de uma tribo indígena. Sabe o nome da tribo? Haka. O grito de guerra é Haka. Nós vamos dar um grito de guerra Haka aqui. H-A-K-A, Sara. H-A-K-A. Nós vamos dar um grito de guerra Haka aqui. Irmãos, era grito de uma tribo de índios. E ele treinou o pessoal ali e deram o grito. Vão pularam, gritaram e fizeram um escarcéu. O estádio ficou em silêncio. Calou 100 mil pessoas, 30 pessoas. O estádio começou a cantar de novo, e os 30 começaram a gritar de novo. E o estádio cantou, e os 30 começaram a cantar de novo. Aquilo entrou dentro deles. Final do jogo. 23-11 para Nova Zelândia. Foi uma humilhação. Sabe por quê? Porque 30 pessoas não deixou se intimidar por uma multidão. Se existe multidão de dificuldade diante de você, nós não vamos... Está aí? O grito que representa a guerra, And as the smoke continues to hang around Eden Park, the All Blacks prepare to do the haka. Ao estádio. Eu não tinha pensado, viu?
estão na casa do adversário. Está vendo? Eles estão na casa do adversário. O adversário que era para estar feliz. Todo mundo gritando. 30 conseguiu deixar os outros tudo intimidado. Irmãos, quando a igreja ora, quando a igreja canta, quando a igreja dá seu grito de guerra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha bandeira, a minha bandeira sobre a minha cabeça. O meu Deus é o Jeová Rafa, que cura minhas enfermidades. O meu Deus é o Jeová Jiré, o Deus da prosperidade. O meu Deus é o Deus da minha salvação. E nós também não vamos ficar assim. Vem cá, Gil. Vem cá. Como é que é? Se o Max estivesse aqui, o Max... Eu sei que vai ser isso aqui. Vem cá. Sério? Vai lá. Tenta. Tenta aí, vai. Isso aqui parece uma borboleta que vai voar. Vamos aplaudir o Gil que não deu certo. Vem cá, Marcelo. Irmãos, quando você começa a profetizar palavras de fé no seu coração, sabe o que Deus faz? Deus começa a agir. Zaqueu chegou, baixinho. Baixinho. Não é assim, não, é baixinho. Baixinho, multidão, rico. Irmão, sabe o que ele fez? Correu na frente dos outros. Irmãos, eu profetizo na sua vida, você vai andar na frente. Quem crê vai dando glória a Deus. E aí, aí que a coisa começa a acontecer. Ele sobe numa árvore. A soberba não impediu Zaqueu de ver Jesus. Sabe por quê? Porque a soberba não era importante agora para ele. Ele era um homem rico, irmão. Todo mundo sabia. Subiu numa árvore com as suas roupas caras. E ficou lá sentadinho, esperando. Para sua surpresa, irmãos, lembra da escolinha do professor Raimundo? Aquele rapaz falava assim, já me descobriu aqui? Quando você está num lugar escondido, irmão, que você não quer ser visto, de repente alguém fala assim, você. Toda vez que você for num lugar que você não quer ser visto, vai com roupa discreta. Camisa branca. Aí você está com normal. Aí ele subiu lá, ficou quietinho, escondidinho, assim na árvore. Jesus para debaixo da árvore. E fala assim, ô Zaqueu, quem foi falar, quem foi o dedo duro que falou o nome do Zaqueu para Jesus? Deus sabe todas as coisas. Hoje tem uma multidão aqui, mas Deus está falando individualmente com cada um de nós. É pessoal o negócio. Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje me convém ficar em sua casa. E ele desceu. E ele desceu. Irmãos, causou um espanto. Olha o que ele fala no versículo 6. E então desceu rapidamente e recebeu com alegria. Irmãos, nós não podemos demorar para tomar atitude com Deus. Sabe o que impede a gente ver Jesus? Que a gente fica treinando muito e não joga. Ah, porque eu não estou pronto. Irmãos, você está pronto? Você está pronto para receber o que Deus tem para a sua vida? A gente cria muito caminhos difíceis para as pessoas. Nós estamos prontos para receber o que Deus tem para nós. Ah, eu tenho que orar mais um pouquinho, eu tenho que orar mais um pouquinho, orar mais um pouquinho, orar mais um pouquinho. Irmão, já orou. Agora vamos agir, vamos fazer. E vai orando, fazendo. Tem pessoas que para tomar uma decisão ficam orando 10 anos. Irmãos, a carruagem já passou. Tem que ir, desceu rapidamente e com alegria. Fazer as coisas para Deus com alegria. O que nos impede muitas vezes é ser mal-humorado. Fala para o seu irmão assim, ainda bem que você é legal. Com alegria, ele desce ali, desce ali, desce. Olha o versículo 7, olha lá. Olha o que aconteceu. Mas Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, olha, Senhor. Irmãos, Zaqueu já sabia que era Jesus. Já sabia da história das muralhas.
Zaqueu já sabia que aquela cidade teve um dia as suas águas improdutivas e agora há águas boas. Zaqueu já sabia do cego de Jericó. Zaqueu já sabia do seu contemporâneo Mateus, também cobrador de impostos. Zaqueu só disse assim: Senhor, para um rico, irmão, para um homem que amava o dinheiro, é sinal de conversão. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Metade. Irmão, sabe o que nos impede de ver Jesus? É ficar preso nas coisas que a gente pensa que é nossa. Pega o seu dedo na sua casa, senta no seu sofá com calma e pressiona o teu nariz e fica 5 minutos segurando sem respirar pela boca. Se Deus resolver tirar o ar de você, 2 minutinhos, já, como dizia minha avó, já Elvis. Já Elvis, quem lembra dessa expressão, já Elvis? Já Elvis. Irmãos, não é nosso. O que nos impede de receber muitas coisas de Deus é ficar preso, Vinícius, em alguma coisa que a gente pensa que é nosso. O seu ministério foi Deus que te deu, você tem que cuidar do seu ministério. Irmãos, Deus nos dá as coisas, nós temos que cuidar dela. Nós temos que cuidar do ministério que Deus nos dá. Se Deus disse aqui na igreja, irmãos, o meu sonho não pode ser o teu pesadelo, nem o teu sonho ser o meu. A gente tem que resolver nossas coisas com Deus. Ele aqui falou assim, a metade está aqui, Senhor, é teu. Olha só como que ele falou agora que me chama a atenção. E se de alguém eu roubei, ele sabia que ele roubava. Ele sabia, eu vou devolver 4 vezes, pode fazer a fila. Ele tinha pouco? Você imagina se os de hoje fosse devolver uma vez o que roubou de alguém? Eu vou devolver 4. Tinha pouco dinheiro, rapaz? Mas quando ele fez isso, ele fez porque ele se converteu. Ele mudou de atitude. Mudou de posicionamento. A conversão muda a nossa rota, muda os nossos focos, muda o nosso objetivo, irmãos. Aí bateram nele, porque esse também é filho de Abraão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus foi na casa de Zaqueu. Poucas casas receberam o Filho de Deus. E o baixinho, todo metido, foi andando com Jesus do seu lado. E esses baixinhos são terríveis. Acho que ele falava assim, ó, aldega aqui, ó. Olha na casa de quem que ele está indo? Na minha casa. E eu dou uma palavra poderosa na sua vida hoje. Eu tenho o privilégio, pelo Espírito Santo, de ter Jesus na nossa casa. Quantos querem Jesus na sua casa? Para colocar ordem. O pastor já está em ordem, vai melhorar. Onde Deus entra, tudo melhora. Então não deixa nada impedir Jesus de você ver Jesus. Chegou, tem multidão? Arruma um caminho. Arruma um jeito. Ele é contigo. Nada impediu Jesus de ir na cruz. Mas ele foi por amor. E a gente vive por amor. Às vezes as pessoas perguntam assim, como que consegue se dedicar tanto a uma causa? Irmãos, você só se dedica tanto a uma causa quando você é apaixonado por ela. Quando você é apaixonado por aquela causa, você se dedica a ela. E em nome de Jesus, que Deus crie nesse lugar uma obra de pessoas apaixonadas. Quem pode ficar com essa palavra, levanta a sua mão. O seu grito de raca não é aquele um dos indígenas, mas é o Senhor é o meu pastor. É tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá?